vamos dar continuidade em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente para a nossa revisão. E agora nós vamos lá no artigo 101, que vai falar sobre as medidas de proteção. Então, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Quais são as medidas? 1. Encaminhamento aos pais do responsável mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6. Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 7. Acolhimento institucional. 8. Inclusão em programa de acolhimento familiar. E 9. Colocação em família substituta. Lembrando que o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou não sendo possível para colocação em família substituta. E tanto a modalidade aí do acolhimento institucional quanto o acolhimento familiar não constituem privação de liberdade. Sem prejuízo da tomada de medida emergencial para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências que alude o artigo 130 dessa lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. Não estou falando de Ministério Público, não estou falando de Conselho Tutelar. Estou falando da autoridade judiciária. Então, em regra aqui, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária, a não ser naqueles casos emergenciais para proteger as vítimas de violência ou abuso sexual e das providências que alude o artigo 130, tá? Então, em regra, o afastamento é de competência da autoridade judiciária. E as demais medidas, por exemplo, podem ser aplicadas pelo próprio Conselho Tutelar. Não esqueçam disso. Bom, aí agora vai falar bastante sobre essa questão das medidas de proteção e tudo mais. E depois nós vamos entrar na questão do ato infracional, que eu tenho certeza que vai cair. Eu tenho certeza. Eu não me chamo Adriele se não cair adolescente com a lei. Se não cair questão das medidas socioeducativas. Vamos passar aqui rapidamente, porque é uma parte bem extensa aí do próprio ECA. Mas as medidas socioeducativas são quais? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e também pode ser aplicado qualquer uma das medidas previstas no artigo 101, do inciso 1º ao inciso 6º, tá? Vamos lá falar um pouquinho de cada uma. O que é a advertência? A advertência é aquela palavrinha bonita, aquela frase bonita que fala: a advertência consistirá em admoestação verbal. A advertência, ela consistirá em admoestação verbal, que é a famosa bronca aí, né? No senso comum, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Não vai colocar bronca lá na prova, é de admoestação verbal. E essa admoestação verbal, ela vai ser reduzida a termo e vai ser assinada. Bom, vamos lá para a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais. Quando tiver reflexos patrimoniais, eu tenho a obrigação de reparar o dano. A autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo à vítima. E se não for possível, a obrigação de reparar o dano aí pode ser substituída por uma outra medida, tá? E nós vamos para a prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por um período que não pode ser superior a 6 meses, no máximo 6 meses. E aí, eu tenho uma quantidade de horas semanais, que é no máximo 8 horas semanais. E tem que levar em conta a aptidão do adolescente, e falei já a questão das 8 horas semanais, e pode ser cumprido, inclusive, aos sábados, domingos, feriados, ou até mesmo dias úteis, mas não pode prejudicar a frequência
a escola ou a jornada normal de trabalho, tá? Então, olha que interessante. Domingo, feriados, dias úteis, sábado, pode ser cumprida a prestação de serviço à comunidade. Agora, vamos para a liberdade assistida. A liberdade assistida é um prazo máximo de 6 meses. E eu tenho aqui na liberdade assistida a questão do papel do orientador. E lá no artigo 119 vai falar o que é a função deste orientador. Ele tem que promover socialmente o adolescente, sua família, inserindo-se em programas oficiais, comunitários, de auxílio, de assistência social. Tem que supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula. Tem que diligenciar no sentido de profissionalização do adolescente e sua inserção no mercado de trabalho. Tem que apresentar relatório do caso. Prazo máximo 6 meses. Vamos lá para o regime de semi-liberdade. No regime de semi-liberdade, pode ser tanto decretada inicialmente a medida para o regime de semi-liberdade, ou ele também pode ser uma forma de transição para o meio aberto. Então, por exemplo, o adolescente estava no Sense, aí ficou comprovado que é melhor ele passar pelo regime de semi-liberdade antes dele ir para o regime aberto, né? Então, são obrigatórios a questão da escolarização e da profissionalização. E a medida não comporta prazo determinado, mas aplica-se no que couber as disposições relativas à internação. Beleza? Vamos lá para a internação agora, artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade. Porém, lembrando que tem que ter um caráter educativo. A medida também não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Em nenhuma hipótese, o adolescente pode ficar um prazo superior a 3 anos. O prazo máximo dessa medida é 3 anos. E aos 21 anos de idade, compulsoriamente, ele é liberado para não tendo mais necessidade de permanecer internado aí, tá? Então, a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. A medida de internação, ela só pode ser aplicada em algumas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Tratando-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves e por descumprimento reiterado e justificado da medida anteriormente imposta. No caso aqui, envolvendo quando é decretada a internação porque o adolescente não cumpriu as medidas anteriores, o prazo da internação deste artigo não poderá ser superior a 3 meses. Então, quando o adolescente ele é internado por conta que ele não cumpriu as medidas anteriores, o prazo não pode ser superior a 3 meses. E eu vou ter a questão da remissão, que eu inclusive mandei áudios no WhatsApp para vocês, discutindo, porque a remissão ela pode ser dada tanto pelo Judiciário quanto pelo Ministério Público, lembram? Eu acho que vocês não vão esquecer, porque nós discutimos bastante sobre isso no próprio WhatsApp. Depois eu tenho também as medidas pertinentes aos pais responsáveis. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Encaminhamento ao Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família. Inclusão em Programa Oficial Comunitário de Auxílio, Orientação e Tratamento a alcoólatras e toxicomanos. Encaminhamentos a tratamento psicológico e psiquiátrico. Encaminhamento a curso do programa de orientação. Obrigação de matricular o filho ou pupilo. Acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão, destituição do poder familiar. Lembrando que essas medidas são para os pais, são aplicadas para os pais. Por quê? Porque a partir da aplicação dessas medidas, pressupõe-se que esses pais irão buscar garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Agora nós vamos entrar na questão do Conselho Tutelar. Espero que vocês tenham estudado bastante a questão do Conselho Tutelar, porque vai cair. Vai cair uma pergunta sobre Conselho Tutelar. Estão escutando? Vai cair. A hora que vocês estiverem lá fazendo a prova e ver a pergunta do Conselho Tutelar, vocês vão falar, por que eu não escutei, Adriele? Por que eu não estudei Conselho Tutelar? Lá na nossa aula presencial, nós estudamos item por item, artigo por artigo do Conselho Tutelar. Só vou relembrar algumas questões bem pontuais nesse momento. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente autônomo, não jurisdicional.
encarregado pela sociedade zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada município, obrigatoriamente, tem que ter, no mínimo, um conselho tutelar. Então, em cada município e cada região administrativa no Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública. Então, o conselho tutelar, ele integra o órgão da administração pública aí. E ele é composto por quem? Por 5 conselheiros, por 5 membros, escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos. O mandato do conselho tutelar é de 4 anos, permitida uma recondução. Então, o conselheiro tutelar, ele pode se candidatar novamente, permitida uma recondução, tá? Mediante novo processo de escolha, mas ele tem que se candidatar. Para a candidatura aos membros do Conselho Tutelar, exige alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Aí vai ter toda aquela parte, quem são impedidos de exercer a função de conselheiros no mesmo Conselho Tutelar, lembram? Vai cair na prova. Mas vamos lá. Da escolha dos conselheiros. Então, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em cada unidade, em cada data. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos. No primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente, o da eleição presidencial. Uma das perguntas que nós fizemos aí, que eu gravei até o vídeo do YouTube, questionava isso, né? O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar acontecerá no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente de qual eleição? Aí falava eleição municipal, eleição estadual, eleição presidencial. A resposta correta é eleição presidencial. Lembra aí do Lula, da Dilma, do Temer? Lembram deles na hora da prova? Olha, eu não lembro, eu confundi, eu não lembro se é estado, município. Lembra do Lula, lembra do Temer, lembra da Dilma. É o ano subsequente à eleição presidencial. Beleza? Bom, depois lá no artigo 141, vai iniciar uma discussão do acesso à justiça. E eu espero que vocês também tenham lido com bastante atenção essa discussão, porque sempre cai em concurso, principalmente quando se trata de concurso do TJ. Mas só para enfatizar aqui, os menores de 16 anos serão representados sempre e os maiores de 16 e menores de 21 anos serão assistidos. Eu já vi cair em concurso isso. Os menores de 16 anos sempre serão representados. E os maiores de 16 e menores de 21 serão sempre assistidos por quem? Por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Bom, pessoal, eu acho que, assim, de forma geral, essas são as principais questões do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais para frente, nós vamos ter a questão dos crimes que vai cair. Vai cair uma pergunta sobre crime, tenho certeza também. Mas não dá para eu ficar falando aqui, porque fala a questão de multa e tudo mais, e não vai adiantar nada, eu vou ficar igual um papagaio repetindo e vocês não vão entender nada. Espero que vocês tenham estudado essa parte do crime. Se vocês não estudaram, pega aí o ECA de vocês, dê uma olhadinha nessa parte do crime, porque vai cair no concurso, beleza? Beijo, até mais. Daqui a pouquinho eu volto com um novo vídeo para dar continuidade nessa nossa revisão. Tchau, pessoal, até mais.